Os Estados Unidos acabaram de conseguir aprovar uma resolução altamente controversa no Conselho de Segurança das Nações Unidas, que basicamente transforma Gaza em um mandato da ONU e torna Donald Trump seu governador. A Resolução 2883 já foi fortemente criticada por especialistas em direitos humanos como Francesca Albanese e Craig McIver. O intrigante é que tanto a Rússia quanto a China se abstiveram de votar, o que acabou ajudando a resolução a ser aprovada. Para nos ajudar a entender a posição da China em relação à Ásia Ocidental, recebo hoje Zhang Sheng, pesquisador visitante não residente na Universidade Kos, na Turquia, e autor de um vídeo muito popular no YouTube em que ele recentemente explicou as abordagens chinesas em relação a Gaza. Sheng, seja bem-vindo. Prazer em me juntar a você. Borado. Muito obrigado por fazer isso. Talvez possamos começar com o seu vídeo que você postou há alguns meses e que agora já tem mais de 500 mil de visualizações. Nele, você tenta explicar como a China está abordando a Ásia Ocidental e a questão da Palestina, tanto do ponto de vista político quanto social. Você poderia nos dar a essência do que explicou nesse vídeo? Sim, basicamente o tema principal que eu estava tentando transmitir é que primeiro a China e o Movimento Nacional de Libertação da Palestina têm uma longa história de solidariedade e camaradagem que remonta pelo menos à década de 1960. E se você falar da amizade da China com os países árabes em geral, especialmente com os movimentos nacionalistas de libertação de orientação mais à esquerda, é possível traçar essa relação até mesmo a década de 1950. Desde então, a China tem procurado apoiar a luta palestina pela libertação, e isso continua até hoje. Então eu estava tentando explicar como essa relação evoluiu historicamente e as diferentes fases pelas quais passou desde os anos 1950 até os 60 e 70. As décadas de 60 e 70 foram o período em que a China adotou a postura mais radical em apoio ao movimento de libertação palestino e manteve as opiniões mais radicais sobre o conflito palestino-israelense entre os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Quando chegou aos anos 80, influenciada principalmente por eventos como os Acordos de Oslo e ainda antes, pelas negociações de paz do Egito com Israel, a posição da China tornou-se muito mais moderada. Isso também se deveu ao crescimento da economia chinesa e ao aumento de seus investimentos na região. Assim, a China começou a se aproximar de Israel naquela época, mas ao mesmo tempo encontrou-se em uma situação um tanto autocontraditória e constrangedora, pois politicamente a China continua apoiando a Palestina até hoje. Mas, no sentido econômico, nos últimos 10 anos aproximadamente, o investimento da China em Israel vinha crescendo muito rapidamente. Até a guerra em Gaza, sobre a qual vamos falar em um minuto. Durante essa fase, os chineses estavam basicamente focados em comércio e questões econômicas desse tipo. E também em 2016, eu diria pessoalmente, embora nem todos concordem, que os chineses caíram na armadilha de Netanyahu quando ele foi a Pequim. Ele disse muitas coisas agradáveis, convidou a China a investir no porto da Baía de Haifa, e os chineses aceitaram. E isso acabou sendo um acordo muito ruim, como vamos discutir. Então, essa é a fase correspondente. A terceira fase, que eu acho que é a que mais interessa a maioria das pessoas, é o que aconteceu depois da Guerra de Gaza, certo? O que aconteceu depois da Guerra de Gaza foi que, logo após o início, os israelenses tentaram fazer o que fizeram em todos os outros países. Tentaram pressionar os chineses politicamente a condenar a Operação Al-Aqsa, a Operação Dilúvio de Al-Aqsa, o que os chineses se recusaram a fazer. Al-Aqsa flood operation which the Chinese refused. The Chinese took a use of very ambivalent. Os chineses usaram um tom muito ambíguo, dizendo, bem, condenamos qualquer violência contra civis cometida por quaisquer atores.
Eles simplesmente não queriam fazer nenhuma declaração pró-Israel. Queriam fazer uma declaração mais equilibrada, pró-paz, dizendo que não queriam ver civis sendo feridos. Essa é basicamente a principal posição da China sobre a questão de 7 de outubro. Os israelenses não ficaram satisfeitos com isso, porque achavam que a China deveria agir como os Estados Unidos ou a Europa, condenar a organização pelo nome e adotar uma narrativa unilateral pró-Israel. Mas o governo chinês continuou sem fazer isso. And the Chinese government continue not to do that. And there were a lot of diplomatic. E houve muitos debates e conflitos diplomáticos acontecendo nesse período, o que também levou, dentro de Israel, a um número crescente de grupos de interesse pressionando o governo para que basicamente tirássemos o investimento da China do setor de alta tecnologia. Eles diziam que deveríamos simplesmente deixar os chineses continuarem administrando o porto da Baía de Haifa, porque eles não apoiam nossa guerra contra a Palestina. Isso se tornou uma grande questão. E quando a agressão israelense ao sul do Líbano estava ocorrendo, Haifa estava bastante instável. Isso novamente prejudicou a segurança do investimento chinês ali. Os chineses, bem, o volume de comércio entre a China e Israel, na verdade, caiu bastante. Foi a primeira queda desde 2013. Então, os israelenses discutiram como punir a China por não seguir a linha. Sim, sim, eles fazem isso. E você pode encontrar isso na mídia oficial deles. Eles estavam tentando, literalmente, acho que o presidente do porto de Ashdod, que é um porto administrado pelo governo israelense. Basicamente, o presidente desse porto estava escrevendo publicamente na mídia israelense e também redigiu um relatório especial para o governo de Israel, dizendo que os chineses não estavam do nosso lado na questão de 7 de outubro, nem na questão de Gaza em geral. E por essa razão, eles achavam que os chineses não estavam alinhados com a segurança nacional de Israel e que deveríamos, rasgar nosso acordo estatal, nosso tratado, com a China. A China e Israel haviam assinado esse acordo para administrar o porto da Baía de Haifa por cerca de 25 anos. Basicamente, ele estava argumentando que deveríamos desmontar isso. Essa ideia se tornou muito popular em Israel, dentro da discussão mais ampla. Além disso, a embaixada israelense também tem tentado realizar muitas atividades em Pequim, basicamente mobilizando seus aliados lá para pressionar o governo chinês a condenar o Hamas e adotar uma postura mais pró-Israel na guerra de Gaza. Então, eu diria que esses fatores são a origem da tensão diplomática da China com Israel nos últimos 2 anos. Como isso repercutiu na China, tanto na esfera política de Pequim, quanto nas redes sociais e na mídia pública chinesas em geral? And public media sphere. Sim, e eu diria que a campanha de propaganda israelense terminou de forma desastrosa. Do lado governamental, há alguns vestígios, podemos falar sobre isso depois. Agora podemos falar, digamos, do nível popular, de como os internautas chineses reagiram a isso. Então, depois que esta rodada da guerra em Gaza começou, porque a maioria dos chineses entende isso como uma continuação do longo conflito árabe-israelense, e especialmente da agressão israelense contra a terra palestina, os israelenses quiseram promover a ideia de que 7 de outubro foi, por assim dizer, o começo do universo. O momento singular em que este país completamente e absolutamente pacífico, que nunca havia usado seu exército antes, foi de repente, do nada, atacado pelos terroristas mais malignos e vis do mundo. Sim, exatamente. Como se nada tivesse existido antes deste dia, e este dia fosse o nascimento do universo, sabe? Então, essa é a ideia que eles estão tentando promover. E o que é muito interessante é que a Embaixada de Israel na China tem espalhado desinformação, vamos usar um termo do Trump, notícias falsas, durante todo esse período. Porque uma das reféns levadas pelo Hamas para Gaza, chamada Noor Gamani, tem mãe chinesa, mas é cidadã israelense, não chinesa. Ela nasceu em Israel e não tem nenhuma relação com a China.
She was born in Israel, have nothing to do with China at all. But the Israeli embassy from the first day they launched. Desde o primeiro dia, a Embaixada de Israel lançou essa notícia falsa, dizendo que essa mulher, que supostamente havia nascido em Pequim, tinha sido levada para Gaza como refém, tentando apelar aos sentimentos nacionais do público chinês. Depois disso, continuaram divulgando histórias como essa, dizendo: "Ah, ela é meio chinesa, a mãe dela está preocupada, Netanyahu está preocupado com ela." Netanyahu estaria tão preocupado que teria ligado pessoalmente para a embaixada chinesa para perguntar se havia algo que a China pudesse fazer para ajudar a resgatar essa pessoa meio chinesa de Gaza, e assim por diante. Mas antes de tudo, isso é notícia falsa. É claro que ela é uma das reféns, isso é verdade, mas ela não nasceu em Pequim. That's true, but she's not born in Beijing. She has really nothing to do with China. And second is that Ela realmente não tem nada a ver com a China. E em segundo lugar, quando estavam fazendo essa propaganda, a coisa acabou se tornando tão grande que o Ministério das Relações Exteriores da China foi questionado sobre isso várias vezes. O que aconteceu foi que um veículo de mídia chinês um pouco, digamos, pró-ocidente, entrevistou a mãe da mulher, que é chinesa. Ela agora é cidadã israelense. Descobriram que ela era uma das estudantes que a China havia enviado para estudar no exterior, mas ela rompeu o acordo com a universidade chinesa, foi para Israel, casou-se com um israelense e nunca mais voltou. I Iroko, wherever Haptub which Stein were Bose. Yeah, because she take the scholarship from the Sim, porque ela recebeu uma bolsa da China, acho que do Conselho de Bolsas de Estudo da China ou algo assim, e isso foi nos anos 80. Então ela deveria voltar para trabalhar e cumprir o acordo, mas ela simplesmente rasgou parte do acordo e nunca voltou. Naquela entrevista, ela disse, citação, ela disse o seguinte: o jornalista perguntou: "Ah, as pessoas acham que você não é cidadã chinesa? É? Você ainda tem passaporte chinês?" Basicamente, o jornalista estava tentando ajudá-la a conquistar mais internautas chineses. E ela respondeu, citação, "Não sou cidadã israelense. Mas isso significa que vocês, chineses, não têm o dever de me ajudar." E isso se tornou a peça de propaganda mais desastrosa que eu já vi. Became the most disastrous propaganda I have ever seen. So after that, the Israeli embassy just never told. Então, depois disso, a embaixada de Israel simplesmente parou de falar sobre o assunto, porque achou que era uma má publicidade. Eles começaram a jogar outras cartas. Por exemplo, no Dia das Mulheres, o consulado em Xangai organizou um evento explorando a pauta feminista, dizendo: "Hoje é o Dia Internacional da Mulher, e há vítimas mulheres do ataque de 7 de outubro", tentando usar esse argumento. Depois disso, eles também usaram plataformas de mídia chinesas para publicar uma grande quantidade de declarações, não apenas criticando os palestinos ou os iranianos mais tarde, mas também criticando o governo chinês, dizendo que estavam profundamente desapontados por o governo chinês não estar fazendo o que eles queriam. E o curioso que quero compartilhar é que essa era uma plataforma de propriedade chinesa, certo? This is a Chinese-owned platform, right? It's not Twitter. It's called Weibo. It's a basic Chinese version of Twitter. Não é o Twitter. Chama-se Weibo, basicamente a versão chinesa do Twitter. O governo chinês nunca o fechou, simplesmente o deixa existir. Tipo, ok, então esse governo autoritário não se importa que você publique declarações públicas criticando-o. Mas, como os internautas chineses estão furiosos com o que os israelenses estão fazendo, tanto na China quanto com os crimes de guerra em Gaza, eles inundaram a seção de comentários da conta da Embaixada de Israel no Weibo. Então essa única democracia do Oriente Médio, o que fez foi fechar a seção de comentários. Eles a desativaram e mudaram para um modo em que apenas comentários pré-aprovados podiam ser exibidos. É um exemplo incrível de democracia. This is like an amazing example of democracy. E isso, por si só, provavelmente poderia se tornar outro tema dentro da blogosfera, eu suponho. Sim, exatamente. Então as pessoas acham isso muito engraçado. Elas dizem, uau, essa é a incrível democracia sobre a qual o Ocidente tanto fala. Eles nem conseguem tolerar as críticas dos internautas chineses às suas ações.
their actions. No, like, it's pretty clear by now. The freedom of speech. Tá bem is claro freedom agora. of you- Liberdade de expressão significa a liberdade de dizer o que o Ocidente quer ouvir. E se for algo diferente, então isso já não é mais coberto por essa regra. Não é coberto. Quero dizer, por mais triste que seja, isso já está claro agora. E isso, em relação a Israel, pelo menos online, deve ter tido um efeito bastante educativo, eu diria, sobre o que é Israel. Além disso, esse senso de direito, não é? Ficou tão evidente naquela mãe de um dos sequestrados, não foi? The abductees, right? Yeah, exactly. I think it's quite like. Sim, exatamente. Acho que é bem interessante, porque, como eu estava dizendo, desde a década de 1980, a China já havia estabelecido algum tipo de relação de fato com Israel, mesmo que o relacionamento diplomático oficial só tenha começado em 1992. E nos últimos, digamos, 30, 40 anos, muitas instituições israelenses têm investido na China. E, academicamente, elas também têm cooperado com universidades e institutos de pesquisa chineses. Especialmente porque Israel é bastante avançado nas ciências naturais e em áreas de alta tecnologia. Então houve essa fase muito, digamos, próxima. There was this very, let's say, a very close phase, and a lot of pro-Israeli propaganda also gets into China. E muita propaganda pró-Israel também chegou à China antes de tudo isso. As pessoas costumavam achar que Israel devia ser uma sociedade altamente educada, que todos liam muito. Havia até o mito de que cada israelense lia mais de 60 livros por ano. Esse era o estereótipo padrão dos cidadãos israelenses na cultura pop chinesa, antes do que está acontecendo em Gaza em 2023. Mas, com o que está acontecendo em Gaza agora, a geração mais jovem de chineses, pela primeira vez, acho que começou a voltar às tradições maoístas dos anos 1970. Go back to the Maoist traditions of 1970s. They started to read what in 1970s. Eles começaram a ler o que foi publicado na década de 1970. Havia muitos livros e documentários da era Mao falando sobre por que a luta armada na Palestina era algo que a China apoiava naquela época. Então, os jovens na China hoje têm resgatado essas publicações dos anos 60 e 70 e começaram a estudar de forma sistemática o que está acontecendo, o que aconteceu e as origens da questão palestina. Eles estão começando a formar seu próprio pensamento independente sobre o assunto, o que é muito diferente do que a academia tradicional tem ensinado nos últimos 30 anos. So, would you say that Então você diria que hoje, depois de 2 anos de genocídio em Gaza e da ampla divulgação pública de tudo isso, junto com o discurso que se formou em torno do tema, incluindo, é claro, Francesca Albanese e todos os defensores dos direitos humanos que estão sendo demonizados pelos israelenses, mas também pelos americanos e europeus, isso agora, na China, reforça a impressão de que o que estamos vendo é simplesmente uma empreitada colonial descarada do Ocidente para ocupar uma terra indígena. E isso faz a China, ou os cidadãos chineses, lembrarem-se de seu próprio século de humilhação, de como foram tratados. Porque parece que antes essa não era exatamente a percepção, mas isso está mudando agora. That was not the perception, but is that now changing? Yeah, definitely. I think absolutely, like, I would say that, Sim, like, com certeza. Eu diria que os jovens cidadãos chineses de hoje, especialmente aqueles que estão online, os jovens internautas, provavelmente são a geração com a percepção menos favorável, ou digamos mais negativa, de Israel desde a década de 1970. E isso é uma grande mudança, sabe? Porque os anos 1970 foram um período muito distante. Era a era Mao na China. Depois de 40 anos de, digamos, diferentes narrativas sobre a questão israelense-palestina florescendo na China, as pessoas agora estão voltando ao que se acreditava há 40 anos. Essa geração mais jovem na China, eu diria, tem a percepção mais negativa de Israel. I would say the most negative perception of Israel, and also the narrative, like É muito comum na China as pessoas compararem Israel ao regime fascista do Japão durante a Segunda Guerra Mundial e também a Alemanha, algo que realmente irritaria os israelenses e todo o Ocidente. Mas na China temos um tipo diferente de correção política, então isso não é um tabu intocável.
Você vai perceber que na internet chinesa, as pessoas frequentemente fazem essas comparações. O que o Japão fascista fez durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente o massacre de Nanjing, comparando com o que os israelenses estão fazendo em Gaza hoje. E às vezes elas até dizem, veja, compare o que a Alemanha nazista fez em termos de genocídio com o que os israelenses estão fazendo em Gaza hoje. Esse tipo de comparação, às vezes também, digamos, é ecoado dentro do governo, até mesmo por alguns altos funcionários. Incorporated within the government by sometimes very high officials. Everything that you're telling me now actually Tudo o que você está me dizendo agora, na verdade, torna a decisão de Pequim de se abster daquela resolução, aquela que mencionei no início, ainda mais surpreendente. Quero dizer, tudo isso apontaria para a China realmente, sabe, tomando uma posição a favor da Palestina. Não apenas pela Palestina, mas também para agradar a sua própria população. Porque a China se importa com, a China política oficial se importa com o sentimento público. Como você explica a abstenção deles nessa votação? E como isso está sendo visto dentro da China agora? Acho que esse é definitivamente um voto muito controverso. Mesmo dentro da China, há muitas vozes expressando confusão ou críticas. Por exemplo, eu mesmo não sou exatamente fã dessa abstenção. Mas digamos que se quisermos explicar por que eles fizeram isso, eles escolheram não votar a favor por razões óbvias. Na verdade, o Ministério das Relações Exteriores disse que o maior problema que viram nessa resolução foi que ela não mencionava que o território palestino deve ser governado pelos palestinos. Sim, exatamente. Essa é a posição básica que a China tem mantido, pelo menos em termos de linguagem política. Além disso, os chineses ainda estão nesse processo de acreditar na solução de dois estados, o que é um ponto controverso e talvez cada vez menos viável. Mas a posição oficial ainda é a favor da solução de dois estados, e a China está muito desapontada por essa solução não estar incluída na resolução. Então dá para ver que eles definitivamente não estão satisfeitos com isso, e deixaram isso muito claro. Mas por que ainda assim permitiram que fosse aprovada? Acho que é porque, se você observar os hábitos da diplomacia chinesa, verá que ela é muito... eu não quero usar a palavra conservadora, porque tem conotações políticas, mas é uma postura muito cautelosa, às vezes excessivamente cautelosa, e um tanto excessivamente equilibrada. E eles geralmente só vetam algo quando querem enviar uma mensagem. Tipo, eu veto isso porque sou fortemente contra esse tipo de coisa. Isso significa que mesmo que outros sigam em frente com a ideia, eles vão tentar sabotar o plano. É isso que um veto significa na mentalidade diplomática chinesa. Por exemplo, a China vetou muitas sanções contra certos países, como a RPDC, Coreia do Norte. Basicamente está dizendo, ok, estou vetando isso na ONU, e sei que os países ocidentais ainda vão seguir em frente e sancionar a RPDC ou o Irã, como vocês estão tentando fazer. Mas ao vetar estou dizendo que não me importo com suas sanções. Na verdade, vou me envolver ativamente ou fornecer ajuda a esse país. Então, ok. Nesse sentido, um veto da China significa vou ativamente lutar contra o que está acontecendo. Portanto, a abstenção deles aqui significa que não estão apoiando, não querem que aconteça, mas também não estão dispostos a ir tão longe a ponto de lutar contra, o que na prática significaria comprar uma briga com Israel. Sim, eu diria que é por isso, porque os chineses levaram o veto a sério demais, em comparação com os Estados Unidos, que o trataram de forma muito casual. Para a China, há a sensação de que o governo não tem determinação suficiente para dizer, em relação à reconstrução de Gaza, que vai agir ativamente de modo a mudar toda a situação. E para ser honesto, a China provavelmente sente que não é capaz de fazer isso agora porque está muito distante e não possui tantos recursos, econômicos ou de outro tipo, na região.
Então acho que o raciocínio deles é que ficaria mal se vetassem a proposta e em seguida Trump fizesse o que quisesse, de qualquer forma, sem que a China pudesse fazer nada para salvar a situação. Isso prejudicaria a credibilidade diplomática da China. Por isso, acredito que eles se abstiveram. That's a very interesting explanation. Essa é uma explicação muito interessante e também uma boa observação. Os Estados Unidos tratam o veto na ONU como algo do tipo: se eu não apoiar 100% algo, eu vou vetar. E a China trata como: se eu não me opuser 100% a algo, eu não vou vetar. Mas isso agora cria um precedente muito importante, o que novamente me surpreende pelo fato de a China não ter vetado, porque o Conselho de Segurança das Nações Unidas é o único órgão político que temos capaz de tomar decisões e resoluções vinculantes para todo o corpo da ONU. Quero dizer, essa resolução, agora, para todos os efeitos, vai fazer parte do direito internacional, algo que deve ser obedecido por todos. E não é apenas como um diplomata ou embaixador dos Estados Unidos disse uma vez sobre uma resolução do Conselho de Segurança, uma recomendação. Não, não, não. É vinculante. É mestas tua força de todo mundo. E é por isso que é tão urgente. Mas em essência, a China pede o que isso acontecesse. Sim, eu diria que é uma questão muito lamentável. E não entendo por que eles não a levaram tão a sério quanto nós. Não estou tentando justificar o julgamento deles. Só estou dizendo que, se quisermos entender por que o governo tomou tal atitude, uma possibilidade é que eles simplesmente não considerem mais as leis da ONU tão importantes, especialmente no caso da Palestina. Porque nos últimos 2 anos, houve muitos esforços, no campo do direito internacional, para tentar impedir que os israelenses cometam genocídio. Até a China esteve na CIJ, apoiando o caso da África do Sul contra Israel. E a China também esteve na CIJ, defendendo a luta armada na Palestina e pedindo que os israelenses parem o que estão fazendo, que parem imediatamente os crimes de guerra, tanto no Conselho de Segurança, quanto na CIJ e na Assembleia Geral, em todas essas instâncias. Mas isso não mudou nada. Acho que é provavelmente por isso que os chineses sentem que as leis da ONU não fazem muita diferença, especialmente em limitar o que os israelenses podem fazer. Então eles não as levam muito a sério. Provavelmente, acho que essa é a única maneira de entender por que agiram dessa forma. Eles simplesmente sentem que, ok, mesmo que vetemos, os israelenses vão fazer de qualquer jeito. E se alguém quiser impedir os israelenses, tem que ser as forças de resistência da própria região. O direito internacional parece muito impotente nessa situação. Então, provavelmente por essa razão, eles não perceberam, ou deixaram de perceber, a importância de vetar esse tipo de resolução basicamente imperialista. Isso é preocupante. Não tenho problema em acreditar na sua interpretação, mas se for verdade, isso significaria que a crença nas Nações Unidas como instituição, apesar de ter pouco ou nenhum poder, está enfraquecendo. As regras e o direito internacional ao seu redor estão perdendo força, porque a China sempre repetiu que o direito internacional é a estrela guia, que precisa ser respeitado, e que a Carta da ONU é a base de tudo. E sabe, dentro desse entendimento, seria preciso ter muito cuidado com resoluções desse tipo. Mas se você estiver certo, então o pragmatismo em Pequim agora diria, bem, por que comprar briga com Israel e os Estados Unidos por algo que, mesmo que vetemos, não mudaria absolutamente nada de qualquer forma? Israel vai agir desenfreadamente de qualquer jeito. Então dê isso a eles e deixe que fracassem com o que chamam de Conselho da Paz. Give them that and let them fail with their Board of Peace. Acho que isso provavelmente se encaixa na segunda avaliação que você mencionou. Acho que era isso que eles estavam pensando, porque sentem que mesmo que vetemos, não temos poder para sabotar esse plano. Certo. E ao vetar, eles só estariam permitindo que os americanos e os israelenses fizessem o que quisessem em Gaza, o que apenas prejudicaria a chamada credibilidade estratégica da China. Quer dizer,
Não estou dizendo que concordo com essa avaliação, mas provavelmente é assim que eles pensam. E eles estavam pensando que provavelmente a única coisa que pode parar os israelenses não é o direito internacional, mas a resistência dentro da própria região. Uma resistência que incomodaria tanto os israelenses quanto os americanos ao mesmo tempo. E talvez os levasse a mudar o que querem fazer. Okay, that does make sense. But Certo, isso faz sentido. Mas, de modo geral, onde você acha que isso deixa a política externa chinesa em relação à Ásia Ocidental agora? Quero dizer, a Palestina não é o único país da Ásia Ocidental que sofre com décadas de bombardeios incessantes. Na verdade, toda a região da Ásia Ocidental, tudo ao redor de Israel, basicamente está em ruínas, incluindo Síria e Líbano. E também você sabe as vítimas anteriores como Líbia e Iraque. É um verdadeiro inferno por lá. E o Ocidente, é claro, retrata tudo isso como os árabes nativos simplesmente não conseguem se organizar. Isso é algo local. Hoje já entendemos que isso é uma política deliberada para enfraquecer todos, de modo que Israel possa, mais ou menos, fazer o que quiser. Como você acha que a política externa chinesa vai abordar toda essa região daqui para frente? how do you think Chinese foreign policy is going to approach this entire region from now on? Yeah, I think what the Chinese foreign policy Acho que o que a política externa chinesa em relação à Ásia Ocidental tem feito no passado é lidar com uma contradição. Politicamente, a China está definitivamente mais próxima do Irã e precisa do Irã porque, em termos estratégicos, é vantajoso ter uma forte potência regional anti-Estados para distrair os Estados Unidos, de modo que eles não concentrem todos os seus recursos em confrontar a China no leste asiático. Essa é a ideia com a qual a China tem trabalhado, e acredito que ainda seja a visão predominante. Mas, economicamente, devido às dificuldades de comercializar com o Irã e assim por diante, a China tem estado bastante entrelaçada, talvez não dependente, mas fortemente conectada, com os aliados americanos na região, especialmente os estados do Golfo, e às vezes também com Israel. Os chineses estavam observando isso, nos últimos 2 anos, antes da guerra em Gaza e também antes da guerra entre Israel e Irã, eles achavam que a situação poderia pelo menos continuar por um tempo. Eles queriam manter essa ideia de serem, digamos, parceiros de todos na região. Não queriam se envolver em guerras regionais, nem tomar partido, queriam permanecer neutros. Basicamente, o governo chinês estava tentando imitar o que a Rússia vinha fazendo, porque a Rússia se apresentava como amiga de todos os principais países da região. Mas com o que vem acontecendo nos últimos 2 anos, acho que essa abordagem não pode mais continuar. Como eu estava dizendo, nem mesmo o investimento chinês em Israel consegue resistir a esse tipo de conflito geopolítico, certo? Pode-se pensar que é possível investir em Israel, mantendo uma relação próxima com o Irã, mas nem os próprios israelenses permitiriam que isso continuasse. E eu acho que essa situação não vai durar. O que aconteceu na última rodada do conflito entre Irã e Israel foi que os chineses ficaram muito desapontados. O Irã sofreu muito mais do que as pessoas esperavam. Isso deixou o Irã em uma posição mais desfavorável na região. Então, imagino que os chineses vão aumentar seu envolvimento com o Irã para garantir que ele não fique para trás. Porque, do ponto de vista chinês, a queda do regime de Assad não foi uma boa notícia para a China. Os chineses ficaram surpresos com isso. E a Síria, ainda hoje, mantém uma relação diplomática muito estranha com a China, assim como o governo Gilani tem uma relação muito peculiar com a China. E esse tipo de diplomacia normal ainda não foi totalmente restabelecido. Então acredito que os chineses viram isso como uma grande surpresa, mas também como uma espécie de lição histórica a ser aprendida. É muito importante para a China garantir que o Irã não entre em colapso, nem sofra danos graves. Portanto, penso que a estratégia da China em relação à Ásia Ocidental seria, nesse sentido, mais voltada a apoiar a recuperação do Irã e de seus aliados na região.
allies in the region. Do you have any hunch on Você tem alguma how ideia de como a política externa chinesa vê agora? Sabe o termo terrorismo? Porque quero dizer, Al-Jolani, Síria e Hamas, Al-Jolani e Hamas, são um exemplo perfeito de bons e maus terroristas, certo? Os terroristas de que gostamos, colocamos no poder, aparando um pouco a barba e colocando-os na TV. E os terroristas que odiamos, não apenas os matamos, também matamos todos os civis que fazem parte da estrutura de apoio deles, certo? Quero dizer, simplesmente nos livramos deles. Então, por um lado, toda essa coisa do terrorismo é uma farsa, uma completa farsa. is a farce, an utter farce. I mean, to the same level as now narco-terrorism. Quero dizer, no mesmo nível de agora, o narcoterrorismo é uma farsa usada como pretexto para invadir a Venezuela e assim por diante. Mas por outro lado, a China também teve historicamente problemas com o que ela define como terrorismo, especialmente em lugares como Xinjiang. E o combate ao terrorismo é, claro, uma das razões para a Organização de Cooperação de Xangai, para enfrentar redes transnacionais de grupos violentos no leste, norte e nordeste da Ásia. Como você vê a abordagem da China em relação à questão do terrorismo daqui para frente? Do you view China approaching the terrorist issue from now on? I think it's very interesting that for China. Acho que isso é muito interessante para a China, porque a República Popular da China surgiu de uma guerra de guerrilha. Essa guerra de guerrilha foi travada contra o governo nacionalista de Chiang Kai-shek, mas também contra a invasão japonesa. Portanto, a percepção da China sobre a palavra terrorismo é bem diferente, ao meu ver, da do Ocidente, ou pelo menos da dos Estados Unidos e da Europa. Em primeiro lugar, a China deixou muito claro que a luta armada contra a ocupação normalmente não é considerada terrorismo na diplomacia chinesa. E isso está declarado em documentos oficiais. Por exemplo, eu estava mencionando o representante chinês. Acho que ele é o diretor do Departamento de Tratados e Leis. I think he's the director of the Chinese Department of Treaty and Law. He gave the speech in ICJ, and he was. Ele fez esse discurso na CIJ, citando o direito internacional e destacando um ponto principal. Os povos em territórios ocupados têm o direito de usar a luta armada contra seus ocupantes. Essa é uma parte importante da percepção chinesa sobre a luta armada, algo que vem desde a Era Mao e continua até hoje. Nunca mudou. Mesmo quando a relação da China com Israel esteve em seu ponto mais próximo, essa posição não mudou. Os chineses sempre reconheceram que os palestinos têm o direito à luta armada, e como sabemos, a China há muito mantém relações estreitas com a OLP, especialmente com o Fatah. Mas mesmo na questão de, digamos, algumas organizações religiosas ou palestinas, como o Hamas ou a Jihad Islâmica, os chineses ainda, oficialmente, mantêm a política de não rotulá-las como organizações terroristas. Já em 2003, quando a mídia oficial chinesa entrevistou o Sheikh Yassin, o ex-líder do Hamas, ela o descreveu como uma organização armada ou uma organização de resistência. E em 2016, sob a atual administração, sob o governo de Xi Jinping, a agência de notícias Xinhua, a mídia oficial da China, publicou uma diretriz orientando as pessoas sobre como usar linguagem formal em reportagens. Havia uma cláusula específica dizendo para não chamar o Hamas de organização terrorista ou extremista. Então, isso não significa que a China ame o Hamas, mas significa que, pelo menos, a China não quer rotular esse tipo de organização como uma organização terrorista. Enquanto isso, o que mais sensibiliza os chineses é o extremismo religioso. Portanto, acho que no caso do Hamas, é mais como se os chineses sentissem que, mesmo não gostando de sua ideologia, têm certa simpatia pelo fato de serem pessoas vivendo sob ocupação. Mas no caso de Julani, acho que é uma situação bem diferente. A China tem sido bastante cética e crítica em relação ao governo de Julani há muito tempo, especialmente por causa de sua relação com o movimento islâmico do Turquestão Oriental, que é listado como uma organização terrorista não apenas na China, mas também pelas Nações Unidas. So what the Chinese has been trying to
O que os chineses têm tentado fazer na última década, mais ou menos, é negociar com Julani, dizendo: podemos possivelmente reconhecer sua administração e trabalhar com você, mas você precisa prometer não cooperar com os terroristas do movimento islâmico do Turquestão Oriental. A ideia mais desejável seria devolver essas pessoas à China. Mas mesmo que isso não seja possível, ao menos fazer uma declaração clara de que você não permitirá que essas organizações usem a Síria como base contra a China. É a mesma coisa que os chineses fizeram com o Talibã depois que eles tomaram o poder no Afeganistão. Os chineses sabem que o Talibã no Afeganistão tem uma relação próxima com o Talibã no Paquistão, que frequentemente ataca investimentos chineses lá, e tem algumas conexões com o movimento islâmico do Turquestão Oriental. Então, o que os chineses acabaram fazendo com o Talibã foi dizer: mesmo que não peçamos que vocês devolvam nenhuma dessas pessoas à China, apenas não permitam que elas realizem qualquer atividade contra a China em seu território. Em troca disso, a China basicamente forneceu ajuda econômica e melhorou o comércio com o Afeganistão, mesmo depois que o Talibã assumiu o poder. Sim, acho que é uma abordagem muito prática. Os chineses são, novamente, não exatamente conservadores, mas sim voltados para dentro quando se trata de assuntos internacionais. Enquanto uma organização não estiver explicitamente lançando ataques contra o território chinês ou contra cidadãos chineses no exterior, os chineses tendem a ser bastante flexíveis em relação a isso e evitam fazer julgamentos morais sobre esse tipo de organização e suas complexidades. Sim, isso faz sentido. Porque no fim das contas, quero dizer, os outros lados também trabalham com essas organizações. Então é como? Por que esperar que a China seja a exceção e não trabalhe com ninguém? Talvez, sabe, uma das coisas que não me enfureceu, mas realmente me fez balançar a cabeça, foi quando, cerca de 2 meses depois de 7 de outubro, acho que foi em dezembro de 2023, nós já entendíamos que o que estava acontecendo era, sabe, punição coletiva em Gaza, provavelmente configurando genocídio. Quero dizer, a acusação de genocídio já estava colocada, e foi nessa época que o governo da África do Sul realmente iniciou seu processo de genocídio na CIJ. E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, com a coassinatura de Israel, assinaram um projeto na ONU. Não era uma resolução. Foi uma declaração de que eles estão se opondo fortemente ao genocídio em Xinjiang. Eu simplesmente não conseguia acreditar que esse foi o momento que eles escolheram para fazer isso. Como esse uso e abuso de conceitos tão fundamentais e importantes do direito internacional, novamente, do direito internacional, está sendo percebido agora na China. Quero dizer, obviamente, a maioria das pessoas odeia isso, mas está vendo o povo da Europa through se entende a forma como o Ocidente usa esses conceitos. Sim. Eu acho que o que vem acontecendo ao longo do genocídio em Gaza até hoje é uma lição política muito importante para o público chinês entender os 2 pesos e 2 medidas do Ocidente. E especialmente, como você estava dizendo, o Ocidente passou anos espalhando vários tipos de propaganda sobre a política de Xinjiang, tentando rotulá-la como genocídio, enquanto o verdadeiro genocídio está acontecendo em Gaza. Eles simplesmente nunca chamam esse de genocídio. E isso realmente surpreendeu. Bem, chocou o povo chinês, como se dissesse: ah, é isso mesmo que estão fazendo. E, você sabe, Israel também faz isso. Acho que desde 2019, se você olhar para a mídia israelense tradicional, eles têm noticiado bastante sobre a questão de Xinjiang. É realmente como se de repente eles se importassem com os direitos religiosos dos muçulmanos, com as chamadas alegações de genocídio e tudo mais. Mas quando Gaza estava acontecendo, eles simplesmente não falavam nada parecido. Então, acho que este é um momento realmente interessante para a China perceber os 2 pesos e 2 medidas no que estão fazendo.
China to realize the double standardness of what they're doing, and then the Chinese for the Então, os chineses, bem, o governo chinês, acho que é muito importante destacar que no início o governo chinês era meio guiado por essa mentalidade excessivamente cautelosa de equilíbrio a qualquer custo. Eles não chamaram os crimes de guerra em Gaza de genocídio. Mas isso na verdade mudou neste ano, em agosto de 2025. Houve um relatório chamado Relatório sobre Violações de Direitos Humanos dos Estados Unidos em 2024. Interscep oficial de riscos para escute informação do Conselho de Estado da China. of the Information Office of the Chinese State Council. In that report, you can find it online. Nesse relatório, que você pode encontrar online, está literalmente escrito que os Estados Unidos são cúmplices do genocídio em Gaza. Acho que é a primeira vez que um documento oficial chinês se refere ao que está acontecendo em Gaza como um genocídio, e isso é bastante importante. Além disso, algumas figuras do Ministério das Relações Exteriores da China, em conversas mais privadas, já vinham usando o termo genocídio antes mesmo desse documento. Por exemplo, o cônsul-geral da China em Osaka, no Japão, você provavelmente sabe que ele é bastante controverso, fez uma declaração sobre isso há alguns dias. Yeah, he made a statement a couple of days ago, yeah. Yeah, about what is like about that. But the funny thing is that he was controversial about Israel. Like, Mas o curioso é que ele já era controverso em relação a Israel, mesmo antes disso. No Twitter, ele postou várias fotos comparando os crimes de guerra israelenses em Gaza ao massacre de Nanjing. Ele descreveu as ações de Israel como genocidas. E o mais interessante é que ele chegou a fazer uma publicação em junho deste ano, comparando Israel à Alemanha nazista. Nessa publicação, vou citá-lo, ele disse que a única diferença entre Israel e a Alemanha é que a Alemanha trata os Estados Unidos como inimigo, enquanto Israel trata os Estados Unidos como seu caixa eletrônico. Uau! Oh, wow. Ele colocou a bandeira de Israel e a bandeira da Alemanha nazista lado a lado e escreveu isso como legenda abaixo. Depois ele publicou em sua conta oficial no Twitter. Essa postagem realmente deixou os Estados Unidos irritados. Então ele já era bastante controverso. Eu já falei sobre isso antes, como na questão entre China e Japão, certo? Mas acho que o que ele está fazendo mostra que dentro do governo chinês há vários altos funcionários que acreditam que o que os israelenses estão fazendo em Gaza é genocídio. But, you know, Sabe, desculpe, eu só preciso perguntar. Porque ele é cônsul em Osaka. Ele é um diplomata oficial da China. Não um cônsul honorário, mas um cônsul pleno. the full consul. Yeah. Acho que o cargo dele é de cônsul-geral, mas ele está, digamos, no nível de embaixador. Ele tem classificação de embaixador, então é um diplomata de altíssimo nível. And you cannot post this kind of stuff without E você não pode publicar esse tipo de coisa sem ter um respaldo direto ou sem ter bastante certeza de que isso vai se sustentar e não vai te custar o pescoço, porque do contrário, diplomatas não fariam isso. Eles dependem do ministério, certo? Então, de certo modo, essa publicação tem, se não uma aprovação total, pelo menos uma autorização silenciosa do Ministério das Relações Exteriores. of the Ministry of Foreign Affairs. Sim, eu presumiria que sim. Acho que pelo menos haveria algum tipo de aquiescência de outras pessoas no governo, ou há um grande grupo ali com opiniões semelhantes. Caso contrário, ele não teria publicado algo assim. E depois que ele postou, nada aconteceu. Não é como se o ministro das Relações Exteriores tivesse ficado irritado ou algo do tipo. Então, acho que isso mostra claramente que há bastantes simpatizantes da Palestina dentro do governo chinês. E acredito que isso se conecta àqueles relatórios anteriores sobre direitos humanos, apesar de o Conselho de Estado ter usado diretamente o termo genocídio em Gaza. This leads me to my last question, but Isso me leva à minha última pergunta. Sabe, o genocídio em Gaza me ensinou muito sobre o sionismo e a diferença entre sionismo, judaísmo, o Estado de Israel e assim por diante. É o mesmo caso na China.
porque, na minha visão, não dá para realmente entender o que está acontecendo sem compreender o que é o sionismo, como ele funciona e como o sionismo cristão sustenta todo o projeto. Isso agora faz parte do discurso na China, ou ainda é algo mais opaco? Faz parte do discurso, eu acho. Quero dizer, dentro do governo, há uma grande divisão geracional. As pessoas mais velhas são as que estão no comando, certo? Então elas estão mais focadas na solução de 2 estados e acreditam que essa solução pode trazer uma paz duradoura. Sim, os acordos de Oslo dos anos 1990, a mentalidade dos anos 90, sim. Sim, esse tipo de mentalidade. E acho que eles são amplamente influenciados pelo Fatah. Então pensam que se o Fatah diz que a solução de 2 estados é boa, por que estamos julgando? Deixe que sejam assim. Coisas desse tipo. Mas acho que, entre a geração mais jovem, há discussões mais sérias, até questionando a própria natureza do sionismo. E isso é um desenvolvimento muito interessante, porque se olharmos para a história, desde a década de 1920, a China já conheceu. China has already known about Zionism. Like Sun Yat-sen, for example, he met with Como Sun Yat-sen, por exemplo. Ele se encontrou com líderes sionistas em Xangai e expressou opiniões simpáticas ao sionismo, porque acreditava que era uma ideia nacionalista sustentada por um pequeno grupo de pessoas oprimidas na Europa. Então, devia ser algo bom. Essa era a ideia, e esse modo de pensar continuou, acredito, mais tarde. Além disso, a China tem uma história muito longa e interessante com a diáspora judaica. Durante o Holocausto nazista, muitos judeus foram para Xangai e buscaram refúgio lá. Eles tinham seu próprio jornal e redes comunitárias, e muitos deles depois retornaram a Israel após sua fundação. A organização sionista era ativa ali, construindo muitas conexões com figuras importantes do governo nacionalista da China naquela época. E além disso, havia também muitos camaradas judeus no Partido Comunista Chinês, alguns deles em posições muito altas. Acho que na Conferência Consultiva Política de 1988, a maioria dos comunistas estrangeiros, ou melhor, dos membros do PCC que eram cidadãos estrangeiros, era de origem judaica. Então havia essa conexão muito antiga. E por essa razão, nunca acreditei na ideia de que a China fosse antissemita ou algo do tipo. Não era o caso. Por meio dessas interações, os chineses realmente desenvolveram uma boa compreensão do que era o sionismo. Historicamente, eles não viam isso como um problema até a década de 1960, quando o Estado de Israel começou a invadir outros. Isso fez Mao começar a sentir que, isso na verdade era algo muito ruim. Então eles começaram a afirmar explicitamente que a posição oficial da China era contra o sionismo. Essa é a literatura dos anos 70 de que eu estava falando. Isso depois desapareceu com as reformas denguistas. E como a China apoia a solução de 2 estados, eles pararam de questionar a legitimidade do sionismo. Mas agora, com o que está acontecendo em Gaza, a geração mais jovem começou a desenterrar os escritos dos anos 70. Eles estão começando a se perguntar se o sionismo, por sua natureza, é uma ideia imperialista. Começaram a levantar esse tipo de questão. Mesmo na academia, acho que no ano passado, o livro de Ilan Pappé foi traduzido para o chinês e publicado em Pequim. E isso foi um grande acontecimento. Ele próprio foi a Pequim para promover esse tipo de coisa. Ele realizou alguns eventos com a Embaixada Palestina na China. A geração mais velha de estudiosos chineses ainda tem um pouco de receio das ideias dele e diz coisas como: talvez não saibamos se devemos rotular o sionismo como algo ruim ou não. Eles hesitam quanto a isso. Mas a geração mais jovem começou a achar essas ideias bastante atraentes. Então, eu realmente acho que essa diferença geracional é bastante evidente. E isso me faz pensar que, digamos, nos próximos 20 anos ou algo assim, quando essa geração mais jovem começar a ocupar cargos mais importantes no governo, a política da China poderá se tornar muito mais pró-Palestina do que é agora.
pro-Palestine than it is right now. That was a tour de force. Isso foi um tour de force, uma visão geral muito ampla, com ótimos insights. Quero dizer, Sheng, muito obrigado por isso. Para as pessoas que gostariam de ler mais sobre o que você escreve ou ver mais do seu trabalho, existe algum lugar onde você publica ocasionalmente suas reflexões ou análises? Your analysis? Yeah, I often write for Sim, eu costumo escrever para o Global Times, então às vezes você pode ver meus artigos lá. Mas sobre o tema relacionado à Palestina, publiquei um artigo com o Transnational Institute e o vídeo do TikTok foi baseado nesse texto. Posso compartilhar o link com você. Também tenho alguns artigos acadêmicos sobre o assunto, mas o que mencionei é mais acessível e está mais ligado ao que conversamos hoje. Como o povo chinês e o governo chinês reagiram ao silício em Gaza. Please send me these Por favor, me envie esses links. Vou colocá-los na caixa de descrição, abaixo do vídeo. Zheng Sheng, muito tempo hoje. Thank you very much for your time today. Muito obrigado.